Olá, meus amigos. Eu vou voltar, viu, nos próximos dias com uma história de um brasileirinho ou brasileirinha aqui, pra gente conversar a respeito. Mas hoje eu preciso conversar com você sobre algo que eu não sabia e que hoje eu aprendi, descobri, e eu preciso dividir isso com você porque é de extrema importância. Você, como membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você deve se preparar para entrar no templo, né? Eu não sei se mudou, mas até onde eu sei, você precisa frequentar a igreja por um ano a partir do momento que você é batizado. Você precisa pagar teu dízimo em dia. Depois de um ano, você é entrevistado pelo bispo. Ele vai fazer algumas perguntas para você, desculpa, em relação à tua dignidade pessoal. Mas uma dessas perguntas importantíssimas é se você está pagando o teu dízimo. Se você é um dizimista integral. Bom, ele tem como saber se você é ou não através do extrato que ele imprime todo ano, no final do ano, para fazer o acerto anual do dízimo. É um extrato que mostra os pagamentos que você fez ou deixou de fazer ao longo do ano. Tudo bem. Então agora você começa a frequentar o templo. Depois que você entra lá, a gente já falou sobre como funcionam os rituais lá dentro. Você é ameaçado por Satanás, se você não fizer tudo aquilo, você faz um convênio com Deus, acha que faz, mas na verdade você faz um pacto com a corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de entregar a ela teu tempo, teus bens, teus talentos e tua energia. Você acredita que tudo isso é para Deus. Só que você está fazendo, na verdade, tudo isso para uma empresa. Tudo bem. Agora você passa a frequentar o templo, tem caravanas, né? Você paga para ir na caravana se não tiver templo na tua cidade. Eu sempre paguei para ir frequentar as caravanas, para ir ao templo. Bom, e agora você tem que não só frequentar o templo, mas você precisa ajudar na extração de nomes, indexação, né? Você precisa fazer a tua história familiar. Pega lá todos os dados dos teus pais, avós, bisavós, tios, tias, primos, toda a tua família. E você vai preencher ali os dados, né? Nome completo, data de nascimento, data de falecimento, aquelas coisas todas. E você vai mandar para o templo. Por quê? Porque eles falam para você que essas ordenanças são necessárias para a exaltação deles, dos teus antepassados. E você acredita nisso. Eles falam até para você, como eu aprendi, que se você não fizer as ordenanças por eles aqui, um dia você vai encontrá-los na outra vida. Eles vão te cobrar. Poxa, por que você não fez as ordenanças por mim? Por que você não fez meu batismo? Meus endowments, por que você não fez? E você imagina, eu imaginava eu encontrando com alguns antepassados meus e eles me cobrando por eu não ter feito esse trabalho. Você vê tudo isso como algo extremamente espiritual, necessário para a tua exaltação, necessário para você estar em dia com Deus. Eu não sei você, mas quando eu era membro, eu era meio desleixada nesse assunto. De vez em quando eu fazia sim extração de nomes, mas eu parar para fazer a história da família eu nunca parei para fazer. Mas a minha mãe fez, meu padrasto fez. Nossa, eu não sei quantas gerações, mas eles conseguiram muitos dados genealógicos e mandaram para o templo para fazer as ordenanças por esses parentes. Essa é a tua boa fé como membro da igreja. Eu já contei aqui para você que um ex-membro da igreja, ele perdeu o testemunho dele quando ele se tornou oficiante no templo. Se eu não me engano, ele é europeu. E ele, como oficiante, ele se deu conta que muitos nomes, que muitos dos rituais que eles chamam de ordenanças eram realizados pela mesma pessoa 5, 10 vezes. Digamos que a Maria é falecida. A Maria já recebeu o batismo vicário, endowments, 5, 10, 15 vezes.
E ele percebeu isso e ele foi conversar com a presidência do templo e perguntar, falou, tá, mas por quê? Como assim? É um erro? Tá acontecendo algum erro? Ele achou que ele estaria ajudando, chamando a atenção deles para isso. O que foi dito a ele foi o seguinte, irmão, você não entende. Se a gente não fizer isso, a gente não tem nome suficiente para manter os templos abertos todos os dias. Agora esse irmão se deu conta, eu contei essa história, viu, com detalhe, em algum vídeo, já faz algum tempo, eu não me lembro nem o título desse vídeo, mas eu te contei essa história. Então isso fez com que ele parasse e questionasse e falasse, opa, mas espera aí, então como assim? Eles precisam de nomes para poderem fazer os rituais, né? Batismo, iniciatória, endowment, ou seja, investidura, selamentos, casamentos. Se eles fizerem só uma vez, que é o que você acredita que acontece, né? Fizerem só uma vez por uma determinada pessoa, os nomes acabam. Aí os templos têm que fechar as portas porque não tem nomes o suficiente. Se o templo não abrir todos os dias, se a igreja não tiver membros frequentando todos os dias, ou seja, de terça a sábado, porque domingo eles não abrem, porque as pessoas têm que estar trabalhando na igreja, porque senão, né, como é que vai faturar? E segunda-feira acho que também não abre, se eu não me engano, porque é dedicado às famílias, né? Ai, que bacana. Então, se eles não tiverem esses templos abertos de terça a sábado, com membros frequentando, como é que eles vão te forçar, literalmente forçar psicologicamente, persuasão coercitiva? Como é que eles vão te persuadir a continuar pagando o dízimo fielmente todos os meses? Eu não sei você, mas a minha vida como membro da igreja, desde que eu entrei no templo pela primeira vez, eu precisava ter a minha recomendação em dia para entrar no templo. E eu sabia que se eu não pagasse o dízimo, eu não teria. Então isso, mesmo que você não se dê conta, te empurra, te força, de uma forma muito sutil, a pagar teu dízimo todo mês. É assim que você vê esse trabalho. Por que será, Vânia, que eles fazem esse trabalho? Por que será que eles dão tanta ênfase à genealogia, hein, Vânia? Muitas pessoas já me perguntaram isso. Por que será que eles dão tanta ênfase a isso? Uma das razões é essa, que eu acabei de te falar. E eu acreditava ingenuamente que essa era a única razão. Não, é para manter os templos abertos. E ter mais um gancho para manter as pessoas firmes lá. Você não quer viver com a tua família para sempre? Então você tem que frequentar a igreja, frequentar o templo e fazer o trabalho de história da família. Além disso, você faz indexação, extração de nomes, enfim. Tá, tudo bem. Só que não para por aí. Hoje eu descobri isso aqui e levou algumas horas para minha ira, para minha indignação, para minha raiva crua acalmar. Eu traduzi para você só um trecho dessa matéria do jornal. Ai, eu esqueci de colocar aqui, né? Qual foi o jornal? Mas acho que foi no Salt Lake Tribune. Eu vou colocar para você um link para essa matéria que eu decidi traduzir só uma parte porque eu não tive estômago para continuar traduzindo. E aí, se você quiser, você confere por você mesmo a matéria na íntegra. Essa matéria foi postada por Joseph Walker em 5 de setembro de 2013. Faz tempo. Eu só descobri isso agora, às 8h25 da noite. O título da matéria é LDS Family Search, que é aquele website em que você faz, que você usa para fazer história da família e extração de nome, se eu não me engano, que pertence à igreja. Mas, aí tem esse sinal de mais, Ancestry.com, que é uma empresa, que é uma outra empresa que trabalha com genealogia. Igual, sinal de igual. 1 bilhão de novos registros históricos online. A matéria é a seguinte:
Salt Lake City. Desde que foi completado há aproximadamente 50 anos atrás, o Caixa Forte na Montanha de Granito, no Little Cottonwood Canyon, em Utah, tem protegido em seu cofre, secos e em um ambiente de controle climático, bilhões de páginas de registros genealógicos com 2,4 milhões de rolos de microfilme e 1 milhão de microfichas. Agora, presta atenção aqui, tá? Agora, um novo negócio de 60 milhões de dólares de 5 anos entre as empresas Family Search International, a organização genealógica sem fins lucrativos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e Ancestry.com vão extrair 1 bilhão de registros daquele tesouro, trazendo-os da armazenagem para o público em geral. Eles, Ancestry.com, estão agora mesmo examinando os microfilmes que nós temos no Caixa Forte, diz Paul Nora, gerente de marketing e comunicações do Family Search. Nós temos mais de 2,4 milhões de rolos de microfilme de mais de 100 países. O acordo anunciado na quinta-feira representa a união das duas maiores provedoras de recursos para pesquisas genealógicas e familiares do mundo. Juntas, elas irão digitalizar, indexar e publicar esses registros vindos do Caixa Forte. Como parte desse estratégico acordo de longo prazo, o Ancestry.com e Family Search estarão buscando outras formas de compartilharem conteúdo. Isso significa um maior acesso para aqueles interessados em história familiar e pesquisas genealógicas, as quais, de acordo com experts em hobbies, constituem o segundo favorito hobby da América, perdendo somente para jardinagem. No final das contas, o que isso significa é que será mais rápido o acesso a mais registros genealógicos, diz Nora. 1 bilhão de registros irão ver a luz da internet porque Family Search e Ancestry.com estarão trabalhando juntas. Desde sempre, desde que a igreja começou, introduziu essa história de ordenanças vicárias, eu já te contei também no vídeo anterior por que eles começaram isso, de onde veio isso, a origem dessa coisa dos símbolos e sinais secretos que você aprende no templo aconteceram por causa da poligamia. Eu já te expliquei, daí vieram também os Day Nights, que eu também já te expliquei qual era o papel deles. Tudo isso em resumo para você que não assistiu esse vídeo, é para você entender que Joseph precisava, isso tudo foi criado para acobertar o caráter sujo e adúltero do Joseph Smith Jr. e seus comparsas na fundação de Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Foi aí foi daí que veio a revelação de construir templos e fazer esses símbolos e sinais secretos que você não pode revelar lá fora o que acontece dentro do templo. Só tô dando uma pincelada porque eu já falei para você com muitos detalhes de onde isso se originou. E por que Joseph veio com essa história, com essa ideia de fazer ordenanças vicárias. Porque o irmão dele, acho que, eu não lembro se era o Alvin, ele perdeu algum irmão muito cedo. E quando ele estava fundando o mormonismo, ele e o pai dele estavam conversando sobre isso. Poxa, mas o que vai acontecer com o Alvin e tal? Que não foi batizado em uma igreja, alguma coisa assim. E aí Joseph veio com essa história, com essa ideia. Oba, vamos fazer a ordenança dele vicariamente, tá? Então, o que acontece? Desde que a igreja veio com essa ideia extremamente inteligente,
de te fazer acreditar que você pode fazer ordenanças pelos mortos para você encontrar com eles e viver com eles um dia num tal de um reino celestial, você precisa, você é manipulado, eu não diria manipulado, mas você é ensinado, desculpa, você é ensinado que você precisa fazer a história da tua família. Precisa colher dados genealógicos e mandar esses nomes para o templo, tá? Quando você faz isso, o templo recebe esses dados genealógicos. Eu tô só resumindo aqui para você o que tá nessa matéria que eu traduzi da internet, tá? Então, você manda para o templo, agora eles armazenam. Então, eles sabem o nome completo da Vânia, data de nascimento, data de falecimento, local de nascimento, local de falecimento, data de casamento, nome do cônjuge, nome dos filhos, data de nascimento dos filhos, esses dados genealógicos. Eles foram acumulando esses dados. E eles acumularam ao longo dos anos 2,4 milhões, ou seja, 2 milhões e 400 rolos de microfilme e 1 milhão de microfichas. Esses registros foram acumulados numa montanha de granito que eles têm aqui em deixa eu ver qual é o nome do canyon. Little Cottonwood Canyon. Eles têm uma montanha de granito lá, em que eles guardam esses registros, as 7 chaves, protegidos do clima, dos efeitos do clima, da umidade, então é climatizado para manter aqueles microfilmes e microfichas intactos. Então eles nunca vão se tornar ilegíveis, porque eles não sofrem ação do tempo. Então eles acumularam esses dados. É um tesouro. Isso está no Caixa Forte, nessa montanha de granito aqui no Little Cottonwood Canyon. Esse local, eu costumava limpar casas lá em cima, no Cottonwood Canyon, então eu dirigi muito para aqueles lados de lá. Eu nunca vi nada que indique a existência dessa montanha, dessa montanha de granito, tá? Então é uma coisa bem assim secreta. Eu nunca tinha escutado, secreta não, uma coisa bem preservada, digamos assim, do público, dos olhos do público, tá? Nunca ninguém tinha falado nada comigo a esse respeito, inclusive algumas pessoas me perguntaram: Vânia, tu sabe da existência dessa montanha de granito que eles têm, esse cofre? Eu falei, nunca ouvi falar nada sobre isso. Pronto, então agora eu já sei. Existe mesmo, é uma montanha de granito, é um caixa forte, como eles chamam, com cofres contendo esses milhares de registros genealógicos. Eles acumularam ao longo dos anos e eles venderam estes registros para uma outra empresa, porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem o Family Search, que eles dizem que como é que fala? É uma organização sem fins lucrativos. Tem o Family Search e tem o Ancestry.com. É uma outra empresa que não é da igreja, tá? Mas que também trabalha com genealogia. Por quê? Porque segundo especialistas, isso está na matéria aqui, segundo especialistas em hobbies e entretenimento, eles dizem que o americano, ele ama fazer história da família e pesquisas genealógicas. A única coisa que eles amam mais do que isso é jardinagem. Ou seja, é algo lucrativo. Então, o que a igreja fez? Ela acumulou esses registros de mais de 100 países no mundo todo e vendeu para Ancestry.com pela bagatela de 60 milhões de dólares. Agora fez sentido para mim mais do que nunca. Agora fechou o círculo. Eles assinaram um contrato, de acordo com essa matéria, eles assinaram um contrato de 5 anos com Ancestry.com para compartilhar com eles os registros genealógicos que a igreja recebe dos membros que fazem isso de graça. Esse negócio foi fechado em 2013.
Então, esse contrato estava em vigor até 2018. Talvez uma hora, quando eu ficar um pouco mais calma em relação a esse assunto, eu pesquise na internet e veja como é que está hoje, se eles ainda estão trabalhando juntos, porque eles combinaram de compartilharem como é que ele fala aqui? Como parte desse estratégico acordo de longo prazo, o Ancestry.com e Family Search estarão buscando outras formas de compartilharem conteúdo. Então é isso. Quantas vezes você parou o teu dia, você largou tua família em casa e gastou gasolina ou passagem de ônibus para ir para a capela fazer extração de nomes? Quanto tempo você gastou fazendo indexação de nomes? Você deu lucro para tua empresa, para tua igreja. Você contribuiu para esse negócio de 60 milhões de dólares. Faz a conta de quanto esse valor representa em real. Entendeu por que você precisa fazer indexação de nomes? Entendeu por que você precisa fazer a história da família e mandar os nomes dos teus familiares e antepassados para o templo? Porque esses registros vão ser vendidos e vão gerar lucro para a empresa que você acredita ser a única igreja verdadeira sobre a face da terra. É. Se você é membro da igreja ativo, faz um favor para mim. Não assiste meu canal e se assistir, cala a boca. Fica calado. Eu não tenho interesse em pessoas como você, que estão vendo a verdade escancarada, provada, incontestável e tenha a cara de pau, a imoralidade de defender essa instituição suja, corrupta, mentirosa, que lucra milhões, bilhões de dólares a partir da boa fé e do tempo das pessoas. Fica na tua, me deixa em paz, vai ler teu livro de Mormon, vai dar lucro para tua igreja, me deixa, porque eu não tenho sangue de barata, eu não tenho condições de fazer vista grossa para isso, eu não tenho condições de ficar sabendo de uma informação dessa e não espalhar para quem quiser escutar. Para onde é que vai o teu trabalho? Gratuito. Cada coisa que você está fazendo pela tua igreja está gerando lucro para eles de uma forma ou de outra. Você está dando aula, você está fazendo reunião, você está visitando, você está liderando. Você está mandando teus filhos para a missão, você está indo para a missão, está casando no templo, está batizando teus filhos. Tudo isso é lucro a curto, médio ou longo prazo para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse império multibilionário vai continuar crescendo porque pessoas de boa fé e pouca informação e escravos da própria ignorância sempre vão existir. E eu lamento profundamente por elas. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.